uma pergunta aqui no ar para vocês, aqui também gravado. Se vocês também tiverem a oportunidade de ir lá no chat depois e contar, vê se você consegue lembrar da sua primeira venda. A primeira venda da sua vida, como que foi? Escreve no chat para nós, vamos comentar depois em algumas aulas nossas. Essa semana eu estava conversando com um amigo meu e ele falou: "Poxa, Cusluca, você me fez hoje uma pergunta que você me emocionou." Eu pedi para ele contar qual foi um empresário de sucesso, tá? Qual foi a primeira venda dele na vida dele. E no final ele falou: "Você tem razão. Se nós não aprendermos a vender, é muito difícil você conseguir o sucesso na vida." Então eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês voltar um pouquinho na história de vocês. Aqui nós temos grandes vendedores, tanto de plano de negócio, de produto, mas lembrar da sua primeira venda. Qual a idade que você tinha? Escreve para nós aí no nosso inbox, aí nas nossas mensagens. Olha, a minha primeira venda aconteceu quando eu tinha tantos anos. Eu vou contar para vocês como que foi. Então, se vocês escreverem, depois eu vou comentar aqui nas minhas aulas gravadas e também nas minhas aulas ao vivo, essa experiência de vocês, da sua primeira venda. Meu grande presidente, esta é a minha aula de hoje. Eu escolhi esse tema que também está no meu livro. É um tema que mexeu um pouco comigo essa semana, inclusive, por isso que eu fui conversar com alguns amigos sobre a primeira venda, né, a crença no multinível. Nós temos mais um espaço aí de tempo de mais 12 minutos. E, presidente, eu gostaria de abrir para se alguém quer fazer alguma pergunta com relação ao tema, ou da sua experiência, ou da nossa experiência que nós tivemos nessa carreira também desses 40 anos. Bom, gente, quem quer fazer pergunta é só falar. Abre o microfone e fala. Ô, Zucca, enquanto ninguém faz a pergunta, o Cleiton pediu para você colocar no grupo que ele não conseguiu escrever todas as crenças. Se depois você puder mandar digitado para a gente lá, por favor. Ok, eu mando sim. O Marcos Holanda está levantando a mão, hein? O Sérgio, vou fazer uma pergunta, então. O Marcos Holanda também está levantando a mão. Qual é a principal objeção que o líder que já trabalha há bastante tempo, tem uma experiência, qual é uma objeção que ele cria, uma crença limitante que ele cria, que acaba destruindo a carreira dele que já estava consolidada, né? E acaba destruindo. Existe uma crença que destrói isso com facilidade? Tem, Sabino, eu vou repetir porque eu estou gravando aqui nessa outra parte. Essa crença limitante, porque que um líder já bem sucedido, né, ele acaba perdendo muito a credibilidade, e às vezes o próprio líder ele não consegue enxergar onde essa crença limitante dele está prejudicando, né, e está tendo também esses obstáculos, não consegue enxergar. Então eu vou citar alguns para vocês, da minha vivência, de que eu convivi com algumas pessoas, tá? Talvez algumas delas vai servir para vocês, mas não fique magoado comigo, tá? Porque talvez vou cutucar um pouco vocês. Dentro da minha experiência, o que eu percebi? Que um líder ele perde a sua crença limitante e também perde a credibilidade com a rede. No nosso negócio de multinível, nós líderes, nós temos um hábito, inclusive eu também, no passado, não cheguei a cometer esse erro, tá? Mas, por exemplo, você entra para um negócio, você fala assim, olha, entra comigo, se você produzir tantos pontos, eu vou te dar um carro para você trabalhar. Aí você não pontua, você não escreve, você não coloca para assinar com essa pessoa, é um grande líder que está vindo, tá? E você deixa passar o tempo e não cumpre, e não entrega esse carro que você prometeu. Aí o que acontece? Você começa a entender que você está na sua razão, que você fez um acordo com a pessoa,
mas a pessoa não conseguiu cumprir aqueles pontos, então você não entrega o carro. O que essa pessoa começa a falar de você? Porque o fulano de tal, ele não cumpre o que faz. Ele me prometeu, por exemplo, um carro para trabalhar e não entregou. Vou para o segundo exemplo. Ele fez um negócio, prometeu e entregou o carro. Trabalhou 6 meses, 1 ano. 1 ano, por exemplo. Aí, por uma situação de mercado, caem as vendas. E ele vai lá e fala assim, eu vou retirar o seu carro porque você não está conseguindo atingir a pontuação, você está começando a vender com outros produtos de outra empresa. Só que lá atrás, esse líder, onde ele errou? Ele não escreveu. Olha, se você colocar outros produtos de empresa no carro que nós vamos fazer, é negócio da nossa empresa. É eu líder com você. Então nós vamos interromper. Então, se você não atingir a pontuação um tanto, nós vamos interromper. Olha, se tiver multa, juros, ou multa e juros de trânsito, o licenciamento do carro, tem que estar tudo escrito. E essas pessoas não fizeram. Ele faz com o primeiro, ele faz com o segundo, e quando ele vai ver, as pessoas, o mercado sabe dessa história. Esse é um dos pontos e que eu quero trazer para vocês aqui, o que eu acompanhei na prática, e isso é muito ruim. Um segundo, quando você, por exemplo, nós temos uma vida conjugal, nós somos casados, construímos uma boa história, mas por uma situação da nossa história, da nossa vida, não deu certo o meu casamento. Aí você se separa. Aí você tá muito jovem ainda, certo? O que acontece? Como nós somos líderes, nós lidamos com muitas pessoas. Centenas, milhares de pessoas. Então, se você não tiver uma cabeça muito bem formatada com as pessoas, nesses treinamentos, você vai receber várias cantadas. Várias. Aí, porque você está solteiro, então você acaba se envolvendo com alguma dessas pessoas. E quando você vai ver, o que acontece? Esta pessoa pertence a uma outra rede. Aí você se envolve num caso amoroso, não dá certo e separa. É namoro, certo? Porque está separado. Ele separa. Aí começa a namorar daqui 1 ano, 2 anos, começa a namorar uma outra pessoa. Que também é do nicho de mercado. Então, qual que é o meu aconselhamento? Não se envolva com ninguém do sistema de multinível que está na rede. Não importa se é crossline, não se envolva. Porque a sua crença limitante, aquela imagem que você construiu anos, ela vai definhar, ela vai cair. E essa pessoa, ela começa a falar para as outras pessoas. E começa a queimar essa sua imagem e você começa a cair. Então, os grandes líderes, esse é um dos pontos que eu vivenciei muitos anos. Eu sempre orientei aos meus líderes, olha, se você vai se envolver, você vai juntar, eu sempre cito esse exemplo, né? Se você vai juntar as escovas de dente, você sabe o que é juntar a escova de dente, né? Sabe aquela que você vai lá, escova o dente e coloca no mesmo copo virado para cima? Então, se você juntou a escova de dente, pense bem antes de fazer isso, porque se você se envolver com pessoas da rede, ela é um caminho sem volta. Você tem que ir e montar uma estrutura de um alinhamento realmente de namoro, noivado e casamento e construir para o resto da vida. Porque senão a sua imagem não vai, você não vai conseguir resgatar. E por que eu falo isso para vocês? Como eu falei para vocês, dei muito treinamento, muitos. Eu sempre tive na minha cabeça assim, eu tenho um pacto de honra de família quando eu me casei. Que é o quê? Até que a morte nos separe. Então, quando eu sinto uma cantada, eu já percebo